Jesus, quem tem essa paz, diga glória a Deus. Quem está feliz por Jesus, diga amém. Quem crê que Deus vai falar no nosso coração nesta noite, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não posso ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado ao Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, ó Pai, nesta noite, meu Pai. A palavra do Senhor, meu Pai, é o Senhor que revela os profundos, meu Pai, e os escondidos, meu Pai. É o Senhor que fala no nosso coração, porque a palavra do Senhor já é a revelação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Meu Deus, o Senhor venha falar com a Tua igreja nesta noite, meu Pai. Fala comigo, meu Pai. Dá-me sabedoria na Tua obra, meu Pai. Faz a obra com o Filho, meu Deus, da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Todos digam amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou continuar com a leitura, aleluia, da terceira carta, aleluia, de Tiatira. Aleluia, glória a Deus. O irmão, ele leu, aleluia, até o capítulo 2, aleluia, da terceira carta de Tiatira. Então, meus irmãos, no versículo 16, a palavra de Deus fala: se arrepende-se, pois, aleluia, quando não, em breve virei a ti. Contra eles batalharás com a espada da minha boca. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer, o Espírito diz às igrejas: o que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar, aleluia, glória a Deus, essa palavra, lá também, aleluia, em Gênesis, no capítulo 3, aonde, meus irmãos, a palavra de Deus fala da origem do pecado. Aleluia, glória a Deus. Pode assentar toda a igreja. Aleluia, glória a Deus. Todos digam glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Gênesis, capítulo 3. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim:
Aleluia. Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Gênesis capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, meus irmãos, vem lá, aleluia, glória a Deus, da terceira carta de Apocalipse, lá de Efésios, aleluia, glória a Deus, que traz, aleluia, a destruição, aleluia, do homem e da mulher. Aleluia, é por isso, meus irmãos, que o pecado tem continuado. E vem, aleluia, a origem lá, aleluia, do homem e da mulher, que é Adão e Eva. Aleluia, vamos ler, aleluia, aqui no capítulo 3 de Gênesis, que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocarei, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aleluia, glória a Deus. É por isso, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, que a origem do pecado, ela vem, aleluia, através do homem, através de Adão e Eva. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Adão, aleluia, era, aleluia, que Deus fez o céu e a terra, aleluia, e tudo que há nela, e fez o homem, e o homem andava sozinho, meus irmãos. E ali, aleluia, Deus viu que o Adão, aleluia, estava sozinho, e ali ele colocou, aleluia, um sono profundo, aleluia, naquele homem. E ali, aleluia, ele tirou, aleluia, o osso da costela de Adão, e ali fez a sua conjuntura, aleluia. E ali, meus irmãos, aleluia, quando, aleluia, Deus fez aquela mulher, aleluia, a sua conjuntura, e aí ele disse para Adão, eu vou fazer um jardim, e ali vou colocar, aleluia, vocês ali. E ali Adão e Eva, meus irmãos, andavam como anjo ali naquele jardim, aleluia. Mas Deus deu eles, aleluia, uma ordem, que daquele jardim tinha uma árvore, e daquela árvore eles não podiam tocar, aleluia, porque certamente se eles tocassem naquela árvore, eles iam morrer, aleluia. E a morte, meus irmãos, é um pecado. O pecado é a lepra. O pecado é que traz a destruição, aleluia, para cada um de nós, aleluia, glória a Deus. E através, aleluia, glória a Deus, de Adão e Eva foi gerado o pecado, porque foi concedida a desobediência do homem e da mulher, aleluia, glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que o pecado se alastrou até a nós, aleluia, através da desobediência, aleluia, de Adão e Eva, porque Deus, meus irmãos, ele fez aquele jardim, mas ele deu uma ordem, olha, Adão e Eva, desse jardim, tudo comereis, de bem, aleluia, da fruta que há no meio do jardim. Essa fruta, aleluia, vocês não podemos tocar nela. Se tocar, aleluia, glória a Deus, certamente vocês morrerão. Não pode comer, aleluia, nem tocar nessa fruta. Mas, queridos, amados irmãos, aleluia, o Satanás, aleluia, ele é astuto. É ele que traz, aleluia, a destruição para a nossa vida. E ele trouxe a destruição, aleluia, para aqueles dois anjos que estavam ali no
jardim, que era Adão e Eva. Aleluia, glória a Deus. A serpente, meus irmãos, estava em cima daquela ave, aleluia, comendo daquela fruta. Aleluia, glória a Deus. E ela, aleluia, ofereceu para Eva, aleluia, aquela fruta. E Eva falou com ela: ó serpente, o Senhor disse que de tudo que há no jardim nós podemos comer, mas de menos da fruta que há no meio do jardim. Aí a serpente disse para a Eva: que nada, aleluia, o Senhor não quer que vocês comem desta fruta, porque certamente se vocês comer, você vai abrir o olho e conhecer o bem e o mal. Aleluia, glória a Deus. E foi por isso, meus irmãos, aleluia, que, aleluia, o pecado se encontra, aleluia, nesse mundo, através de Satanás. Porque o Satanás é que iludiu, aleluia, a Eva e Adão. Está iludindo, aleluia, a cada um de nós, aleluia. É o Satanás que vem iludir, aleluia, a igreja, aleluia, glória a Deus, porque é ele que traz, aleluia, destruição para a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que, aleluia, o pecado, a origem do pecado, nasceu lá de Adão e Eva. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Deus ama o pecado, aleluia, que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Aleluia, glória a Deus. E é por isso, meus irmãos, aleluia, que nós, aleluia, tem que vigiar, aleluia, porque a destruição, aleluia, vem do inimigo. Satanás, meus irmãos, ele vem, aleluia, não é brigando, não é xingando. Satanás, ele vem pisando, aleluia, no sapatinho de algodão, para que possa nos tragar. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que nessa noite a origem também da palavra que começa lá em Apocalipse, aleluia, da revelação de João Batista. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, meus irmãos, vem, aleluia, lá no princípio do mundo. Aleluia, é que vem, aleluia, a destruição, aleluia, do homem. Aleluia, glória a Deus. Lá, meus irmãos, em João capítulo 2, e versículo 15, a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, no mundo há, mas o amor do Pai não está nele. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aleluia, nós que servimos a Deus, aleluia, nós temos que vigiar, aleluia, porque o pecado é que destrói a nossa vida. O pecado não deixa, aleluia, nós ter força para vir na igreja. O pecado, aleluia, leva as pessoas para a prostituição. O pecado leva as pessoas também, aleluia, para o mundo, aleluia, do vício. Porque o vício é do pecado, a prostituição é do pecado. Aleluia, glória a Deus. Tudo que há em consciência é do pecado. Então, por isso, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, que nós temos que vigiar, aleluia, porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aleluia, que quando nós aceitamos Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez de novo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, por isso, meus irmãos, que nós somos novas criaturas. Nós não somos mais aqueles velhos homens, aquela velha mulher. Aleluia. Nós morremos para o mundo e nasceu para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, aleluia, lá em Salmo 115, aleluia, glória a Deus, que o pecado, ele alude a cada um, aleluia, glória a Deus, para enganar, aleluia, a nação. Aleluia, ele fala, aleluia, glória a Deus, dos deuses que nada pode fazer, aleluia, porque é o Deus que tem boca, mas não fala, é o Deus que tem olho, mas não chega, é o Deus que tem mão, mas não apalpa, aleluia, glória a Deus. E esse, meus irmãos, é o pecado, aleluia,
é pecado, aleluia, glória a Deus, adorar, aleluia, um Deus que nada existe, um Deus que nada pode fazer por nós, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. E é por isso, meus irmãos, aleluia, que nós estamos aqui hoje, e a palavra de Deus nos manda nós vigiar, porque Deus, Ele enviou o teu Filho unigênito, aleluia, seu único Filho, aleluia, porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Ele disse também, meus irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo, aleluia, 3, no versículo 10, aleluia, glória a Deus, como, aleluia, glória a Deus, ao menos, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, todos, aleluia, glória a Deus, tem que amar a Deus, aleluia, glória a Deus, como guardaste a minha paciência, que eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir em toda a terra, aleluia. Ele disse também, eis que vem sem demora, guarda o que tem, para que o inimigo não venha tomar a tua coroa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E é por isso, meus irmãos, aleluia, que nós temos que ser vigilantes na presença do Senhor, porque o pecado é astuto, o pecado é uma lepra, aleluia, é o pecado que tira a presença de Deus da nossa vida, aleluia, glória a Deus. Porque Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, aleluia, glória a Deus. E é por isso, meus irmãos, aleluia, que a palavra disse lá, aleluia, glória a Deus, em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei eu contigo, aleluia, glória a Deus. Então, por isso, meus irmãos, aleluia, vamos abrir nosso coração, aleluia, glória a Deus, para Deus, aleluia, vamos deixar Deus agir na nossa vida, porque o inimigo é astuto, né, meus irmãos? Satanás, ele não quer que nós sirva a Deus, Satanás quer que nós sirva o mundo, aleluia, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, aleluia, glória a Deus. E é por isso, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, que Deus vem nos alertar, aleluia, vem falar no nosso coração nesta noite, aleluia, glória a Deus. E assim, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, aquilo que, né, que Deus venha falar no coração, do coração de cada um de nós nesta noite, aleluia, glória a Deus. Se Deus continua falando, aleluia, glória a Deus. Que Deus continua falando no coração de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé, aleluia, toda a igreja. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração, agradecendo a Deus por um momento que Deus nos tem concedido, por estar aqui na presença dEle. Aleluia, glória a Deus. Porque a vida do Senhor está próxima, meus irmãos. A palavra de Deus manda nós vigiar, porque não sabemos